Olá pessoal, vou resolver com vocês mais o exercício em teoria das estruturas 1. Então temos aqui a nossa estrutura e o exercício ele pede para calcular as 4 reações de apoio através do princípio dos trabalhos virtuais. Tá? Então como que a gente faz isso? Primeiramente nós devemos retirar um vínculo da minha estrutura. Então primeiro eu escolho qual reação de apoio que eu quero calcular. Primeiramente qual apoio que eu desejo calcular. Então vamos supor, nós vamos começar aqui pelo apoio C. Então, no apoio C, eu escolho uma das reações a ser calculada. Nós temos a reação horizontal em C e nós temos aqui a reação vertical em C. Então, vamos supor que eu queira calcular a reação horizontal aqui no ponto C, beleza? Quero calcular essa reação. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse meu ponto C, que eu tenho um apoio fixo, eu tenho aqui nesse ponto, então, retirado 2 graus de liberdade dele. Então, eu vou adicionar um grau de liberdade. Ah, mas qual vai ser esse grau de liberdade que eu vou adicionar a esse meu ponto? Eu vou pegar e remover um vínculo de tal maneira que esse ponto C esteja livre para se movimentar na direção do HC. Ou seja, eu vou retirar o vínculo desse apoio fixo de tal maneira que ele fique livre para se movimentar na horizontal, ok? Então, o que eu faço aqui? Eu pego e transformo esse ponto aqui, esse apoio C, que era um apoio fixo, eu transformo em um apoio móvel. Não só isso, mas como eu coloco também a reação horizontal em C correspondente que vai ser a mesma reação que eu tinha lá no apoio fixo, ok? Então, dessa maneira, do ponto de vista estático, nada se alterou, porque aqui eu ainda vou ter uma reação vertical, aqui eu vou ter uma reação horizontal e aqui eu vou ter duas reações também. Então, o somatório de forças em x vai ser igual a zero. Ou seja, do ponto de vista estático, como eu falei, nada se altera. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse ponto aqui que eu removi esse vínculo e adicionar um deslocamento unitário. Na verdade, não precisa ser necessariamente um deslocamento unitário. Pode ser qualquer tipo de deslocamento, tá? Qualquer valor. Mas, por comodidade de cálculo, eu vou adicionar aqui um deslocamento unitário aqui em sentido contrário à da minha força HC. Então, removi o vínculo na horizontal, adicionei uma reação e, além disso, eu adiciono um deslocamento unitário aqui. A esse deslocamento eu chamo de deslocamento virtual. Por que deslocamento virtual? Porque ele na realidade não existe, porque esse ponto é um apoio fixo. Então, esse ponto ele não pode se deslocar na horizontal. Então, esse deslocamento que a gente aplica é chamado de deslocamento virtual. E esse deslocamento virtual ele acaba provocando deslocamentos na minha estrutura como um todo, porque a partir do momento que eu removo um vínculo aqui na horizontal, eu transformo essa cadeia aqui, essa minha estrutura, perdão, em uma cadeia cinemática. Eu transformo ela em um mecanismo, porque essa cadeia passa, essa estrutura passa a ter um grau de liberdade. Então, a partir do momento que eu aplico esse deslocamento aqui, minha estrutura toda vai se deslocar. Então, o que eu faço após disso? Eu, além de remover o vínculo e adicionar uma força horizontal aqui, eu garanto uma condição de estabilidade, que é a somatória de forças ser igual a zero. Só que eu tenho que garantir uma outra condição de estabilidade, que é somatório dos trabalhos igual a zero. Então, o trabalho resultante na minha estrutura tem que ser igual a zero, tá? Isso para todo o corpo em equilíbrio. Então, a partir do momento que eu aplico esse deslocamento aqui, eu vou gerar trabalho na minha estrutura, né? Essas forças vão acabar causando trabalho. E eu vou pegar esses trabalhos e vou igualar igual a zero, porque em todo o corpo em equilíbrio, o trabalho esse trabalho, no caso, vai ser um trabalho virtual. Então, o trabalho virtual das forças reais atuantes na minha estrutura deve ser igual a zero, ok? Então, a primeira coisa que eu faço é definir a minha cadeia cinemática. Então, eu vou definir as novas posições quando eu aplico esse deslocamento. Para isso, eu preciso começar, primeiramente, numerando as minhas barras. Então, do ponto C até essa rótula aqui, eu vou ter a minha barra 1. Logo, essa daqui inteira vai ser a minha barra 2, porque aqui, nesse ponto aqui, eu tenho um engaste interno, né? Então, tenho aqui minha barra 2, então esse daqui, ele é o polo de rotação relativo O12, perfeito? Então, aqui, aí eu procuro um apoio fixo, né? Temos um apoio fixo aqui na minha barra 2, então esse aqui vai ser o meu O2. Sempre em apoios fixos, eu tenho o polo de rotação absoluto da minha barra, da minha chapa, né? Então, minha chapa 2 tem esse polo de rotação absoluto aqui no ponto D. Então, eu começo aqui na minha barra 1, como eu só tenho o apoio móvel, eu posso começar a traçar os lugares desse apoio móvel, tá? Então, eu sei que aqui na minha chapa 1, nesse apoio,
eu tenho que o lugar de O1 está sempre perpendicular ao movimento de translação do meu apoio móvel. A essa reta aqui, então, nós chamamos de lugar de O1. Perfeito? Agora eu tenho aquela relação ainda que eu posso utilizar. O2, O1, 2 também é lugar de O2. Ou seja, a reta que passa por O1 e por O1, 2 é lugar de O2. A essa reta aqui eu chamo de lugar de O2. Perfeito? Então, no encontro dos dois lugares de O2, então vou pegar essa reta aqui na vertical e passar um pouquinho mais para cima, eu tenho aqui o meu polo de rotação da minha barra 2, da minha chapa 2. Tenho aqui meu O2, perfeito? Então eu tenho que achar a coordenada em Y desse meu O2. Por quê? Porque em X nós já sabemos quanto que ele vale, né? Ele está exatamente aqui na mesma reta que passa pelo ponto C. Então em X está tranquilo de achar. Agora em Y que nós vamos ter que achar essa altura aqui, que é a distância do ponto A até O2. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar, fazer semelhança de triângulos. Ó. Então eu pego esse triângulo aqui, eu tenho aqui essa base que vale 3,5, e eu vou chamar essa altura aqui de Y. Então essa altura aqui eu chamei de Y, beleza? Aí eu posso fazer semelhança com esse triângulo aqui. Ó. Então eu venho até aqui, no final. Essa base toda eu tenho que é 7,5. Essa altura aqui eu também tenho que é 7. Ok? Então temos a mesma inclinação aqui. Então esses ângulos são iguais. Se esses ângulos são iguais, a tangente deles também vai ser igual, né? Então vou fazer aqui do ladinho. Temos aqui a tangente nesse primeiro triângulo é y por 3,5. E no segundo triângulo, aqui nesse triângulo maior, vai ser 7 por 7,5. Perfeito? Então y ele é igual a... Vai dar um resultado quebrado aqui, tá, pessoal? Então eu coloquei aqui na calculadora, ele deu uma simplificação na forma de fração. E é essa que eu vou utilizar. Então vocês podem utilizar resultado em decimal também, mas eu prefiro trabalhar com fração. O resultado em decimal dá aproximadamente 3,27 metros, ok? Então temos essa distância y aqui do meu O2. Então eu posso apagar essas aqui para não atrapalhar nosso desenho. Beleza, pessoal? Após calculado essa coordenada, e aqui eu acabei de ver que esse daqui não é o nosso O2, é nosso O1, né? Nosso O2 está exatamente aqui. Eu traço as minhas projeções. Então, eu vou trabalhar aqui com as projeções dos meus deslocamentos, perfeito? Então, eu primeiro vou projetar sobre as minhas retas, que simbolizam as projeções aqui, os pontos indeslocáveis da minha estrutura. Então, eu sei que sempre um polo de rotação é um ponto indeslocável. Então, eu projeto ela aqui, o O1, aqui, e eu vou projetar o O2 aqui também. Aí, a minha reta vertical, ela vai aqui do ponto de origem até onde vai o O1, tá? Então, aqui nós temos O1. E aqui na outra extremidade nós vamos ter O2, perfeito? Então, agora eu começo a traçar o meu deslocamento. Então, inicialmente, nós temos um deslocamento conhecido, que é o do ponto C. O ponto C ele se desloca 1 centímetro, 1 centímetro não, na verdade essa medida é adimensional. Se desloca 1 aqui para a esquerda. Então, eu vou começar com a projeção horizontal dos meus deslocamentos. Logo, não vou começar por aqui, vou começar por aqui, pela essa reta vertical. Ok? Então, nesse ponto C, o que eu faço? Eu pego e rebato ele aqui, ele vai coincidir aqui com o meu O2, não tem problema. Vai parecer, nesse caso, que o deslocamento é do O2, mas o O2 não se desloca, tá, pessoal? Esse deslocamento aqui é do ponto C, pertencente à minha barra 1, minha chapa 1, ok? Eu sei que esse ponto ele gira em torno de O1. Então, temos aqui a nova posição do ponto C. E eu sei que ele gira em torno de O1. Então, eu pego e vou ligar até O1. Perfeito? Então, ligando aqui a O1, eu tenho aqui como sendo o meu ômega 1. Eu sei que todo ponto pertencente à minha chapa 1 vai girar com relação a O1 com esse mesmo ângulo ômega 1 em sentido horário aqui. Perfeito? Então, o que eu faço agora? Eu pego esse ponto A, que pertence também à minha chapa 1, e eu projeto ele para cá. Então, deixa eu colocar uma reta aqui para ficar de mais fácil visualização. Então, eu projeto aqui sobre
a minha projeção dos meus deslocamentos da minha chapa 1 e pego e corto essa projeção, deixando só esse deslocamento. Então, aqui é a nova posição do meu ponto A, ou a nova posição do meu O12. Então, eu vou chamar de O12', ok? Temos aqui O12', girando em torno de O1, com esse mesmo ângulo ômega 1. Então, está correto porque O12 pertence à minha chapa 1. Aí é o seguinte, pessoal, a gente tem que desenhar a projeção desses deslocamentos, ou seja, essa reta aqui, só até onde vai a minha chapa 1. Então, essa daqui representa todos os deslocamentos horizontais de cada ponto da minha chapa 1. Porém, minha chapa 1 ela vai até aqui o ponto A só, né? Então, essa parte aqui ela não existe. Não existe chapa nessa parte de O12 até O1. Então, o que você vai fazer? Vai pegar e vai deixar essa parte como pontilhado. Então, pessoal, vai ficar dessa maneira. Então, essa parte em azul corresponde aqui à projeção horizontal dos meus deslocamentos da minha chapa 1. Perfeito? Agora eu sei que esse ponto O12 tanto pertence à minha chapa 1 como pertence à minha chapa 2. Então, além dele girar com relação a O1 com esse ângulo ômega 1, ele tem que obrigatoriamente girar com relação a O2. Então, eu ligo ele lá a O2 porque ele também pertence à minha chapa 2. Então, aqui eu coloco uma cor diferente para diferenciar as chapas, tá? Então, essa aqui vai ser a projeção dos deslocamentos horizontais da minha chapa 2, perfeito? Então, esse ângulo aqui, vou chamar de ômega 2. Então, aqui nós temos O12', e aqui nós temos o ômega 1, e vamos calcular, então, esse ômega 1 primeiramente. Então, aqui embaixo eu vou calcular o ômega 1. Ômega 1, ele é igual a... Aí eu pego esse ângulo, eu posso pegar esse triângulo aqui maior, eu tenho que ele é igual a 1, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que seria essa altura aqui, a distância de O1 até O2. Nós temos aqui que é 7 mais 49 sobre 15. Colocando isso na calculadora, ele me dá uma simplificação aqui em fração de 15 por 154. Ok? Então, esse é o valor de ômega 1. Com o valor de ômega 1 calculado, nós conseguimos aqui o deslocamento desse ponto O12'. Tá? Por que a gente precisa calcular esse deslocamento? Para calcular o nosso ômega 2. Então, eu sei que o deslocamento de O12', ele é igual. Aí eu pego o ângulo, que é ômega 1, que é 15 por 154, vezes o braço dele, que é a distância de O1 até O12. A distância de O1 até O12 é o próprio 49 sobre 15. Então, o deslocamento de O12' tem o valor de 7 por 22. Então, tendo esse valor calculado, eu consigo agora o valor de ômega 2, pegando esse triângulo menor aqui. Então, ômega 2 tem o valor de O12', que é 7 por 22, dividido pelo valor de 7, que é a distância de O12' até O2 aqui na vertical, que é o braço dele, né? Então, dividido por 7. Cateto oposto, deixa eu voltar lá, pelo cateto adjacente. Então, ômega 2 tem o valor de 1 sobre 22. Perfeito, pessoal. Calculamos, então, a posição aqui do O12'. Vamos ver se falta mais alguma coisa a gente calcular. O deslocamento aqui do ponto B, referente à minha chapa 2, não precisa a gente calcular porque a gente não tem nenhum esforço aqui resultante, né? Não tem nenhuma carga aqui. Então, o que a gente precisa, na verdade, falando para vocês já, para calcular, para utilizar o princípio dos trabalhos virtuais? Nós precisamos dos deslocamentos referentes a cada carregamento que atua sobre a minha estrutura. Então, por exemplo, aqui no ponto C, nós temos HC e nós temos o deslocamento aqui de 1. Então, nós temos o trabalho dessa força, concordam? Porque trabalho é força pelo deslocamento. Aí, força vezes o deslocamento, né? Perdão. Aí nós temos esse momento aqui de 5 toneladas força-metro. Quando a gente tem um momento, ele causa um deslocamento angular. Então, a gente precisa do ômega 1, que seria o que a gente achou aqui, que é aqui 15 por 154. Ok? Então, nós temos também esse valor aqui do trabalho. Temos ainda
essa força de 10. Então, para essa força de 10, nós precisamos do deslocamento vertical. Então, o deslocamento que a gente busca é sempre na direção da força que está aplicada sobre a minha estrutura, beleza? Aí aqui a gente tem o carregamento distribuído, então a gente vai pegar a resultante desse carregamento distribuído e ver qual é o deslocamento correspondente no ponto de aplicação da resultante desse carregamento. Então, o que isso quer dizer? Nós temos aqui a resultante nesse carregamento distribuído, temos 2 vezes 7. Então, temos 14 metros aplicado na metade de 7 aqui. Então, na metade, está mais ou menos para cá, nós temos aqui 14 toneladas à força. 2 vezes 7. Aplicado aqui a uma distância de 3,5 metros. E aqui, bom, aí o outro é 3,5 também. Então, nós precisamos, como essa resultante está aplicada sobre a chapa 2, então eu projeto esse ponto aqui, que está mais ou menos na metade, na minha chapa 2. Então, se fosse minha chapa 1, eu iria até aqui, mas é até a minha chapa 2. Então, eu projeto esse ponto aqui até chegar na minha chapa 2. Então, minha chapa 2, que é essa daqui, eu vou ter esse deslocamento aqui correspondente a essa força resultante aqui de 14 toneladas de força, que é o do carregamento distribuído. Então, a esse deslocamento eu vou chamar de x2, tá? Então, só vou cortar essa projeção rapidinho. Então, nós precisamos desse deslocamento aqui, que eu chamei de x2. Como que eu calculo esse x2? Muito tranquilo. Eu já tenho o ômega 2, então o x2 ele vai ser igual. Pegando esse triângulo aqui, ó, esse aqui menorzinho, nós temos que é ômega 2 é 1 sobre 22, vezes a distância de O2 até o ponto de aplicação desse carregamento aqui, que é 3,5 metros, que está aplicado na metade de 7. Então, 3,5. Então, o x2 tem o valor de, jogando aqui na calculadora, me deu a simplificação de 7 por 44. Então, estou trabalhando sempre aqui com fração, beleza? Então, temos esse valor. Temos, então, o deslocamento provocado por essa resultante aqui. Perfeito? Tranquilo, né? Agora, só nos resta o deslocamento causado por essa força aqui de 10 toneladas à força. Só que para isso, nós precisamos do deslocamento das projeções dos deslocamentos verticais, né? Porque essa força aqui está atuando na vertical. Então, nós vamos precisar ir para esses eixos e traçar novamente as projeções. Então, a gente começa aqui por onde? Podemos começar aqui. Esse ponto aqui a gente não começa porque aqui o deslocamento vertical é igual a zero, né? Ele só tem deslocamento horizontal. Podemos começar aqui, ó, pelo ponto A. Então, o que nós fazemos? Projetamos esse ponto aqui até ali embaixo, até ele passar um pouquinho do eixo, não tem problema. Vai ser só a linha de projeção desse ponto. Aí eu sei que esse ponto A pertence à minha estrutura 1, concordam? Então, ele tem que girar com relação o meu polo de rotação O1, no mesmo ângulo ômega 1 que essa outra parte gira. Esse ângulo ômega 1 ele tem que ser constante, o mesmo valor e o mesmo sentido. Então, ele tem que ter aqui seu sentido horário. Logo, ele só pode, esse ponto aqui, A, ele só pode ir para baixo, tá? Então, já vou explicar para vocês por quê. Porque se eu ligo aqui para baixo, ó, aí eu vou fazer como ele indo para cima também, só para vocês verem que não vai dar com ele indo para cima. Porque quando eu ligo ele aqui para baixo, ou seja, esse ponto A, ele sai daqui e se desloca para cá. Então, aqui eu vou ter o meu O1, 2, duas linhas, pode ser? Então, vai ficar um pouquinho aqui em cima, né? Deixa eu trazer esses cálculos um pouquinho mais para baixo. Então, aqui vai ser meu O1, 2 linhas. Ele vai fazer aqui, ó, um ângulo em sentido horário, que é o mesmo sentido aqui do nosso ângulo ômega 1, perfeito? Então, aqui está no sentido horário e está coincidindo aqui com o mesmo sentido que a gente tinha achado na projeção horizontal dos meus deslocamentos. Se eu fizesse ele indo para cima, ele teria um ângulo aqui, ó, em sentido anti-horário. Isso não pode acontecer, né? Então, temos aqui que ele vai para baixo com um ângulo de ômega 1. Então, pessoal, só cortei aqui a projeção e pintei da mesma cor que a gente tinha feito, né, para minha chapa 1, que era azul. Ok? Aí,
eu simplesmente pego esse ponto e ligo aqui no meu O2. Então, todos os pontos da minha estrutura têm o seu deslocamento para baixo. E esse ângulo aqui, formado com o eixo horizontal, é o nosso ômega 2, que tem que coincidir o sentido com o que a gente tinha achado aqui. Coincidiu, né? Sentido anti-horário aqui, sentido anti-horário aqui também. Então aqui, para calcular o deslocamento que a gente precisa, tem duas maneiras. Ou eu posso pegar o ângulo ômega 1 e multiplicar pelo esse braço, ou eu posso pegar o ângulo ômega 2 e multiplicar por esse braço, que tem que dar o mesmo deslocamento. Então vamos ver se bateu, né? Aqui a gente tem que verificar para ver se a gente está fazendo correto. Então, vamos calcular esse deslocamento. Deslocamento de O12, duas linhas, ele pode ser igual ao ômega 1. Ômega 1 tem o valor aqui de 15 por 154, vezes o braço dele, que seria 3,5. Isso tem que ser igual ao ômega 2, que é 1 por 22, vezes o braço dele aqui, que é 7,5. Então, vamos calcular esses dois valores para ver se bateu. Então, no primeiro caso deu 15 por 44 e no segundo caso também deu 15 por 44. Então, com o deslocamento aqui, os valores conferidos, temos que o deslocamento de O12' é igual a 15 por 44. Agora sim, temos todos os deslocamentos aqui da minha estrutura correspondente aos carregamentos que nela atuam, ok? Agora eu utilizo o princípio dos trabalhos virtuais. Então, o que o princípio dos trabalhos virtuais fala? Que o trabalho virtual das forças externas deve ser igual a zero. Então, o trabalho virtual é igual a zero, logo eu começo aqui procurando as forças que causam trabalho. Então, eu tenho primeiramente aqui o HC. O HC ele multiplica o 1, né, que é o deslocamento aqui do ponto C. Só que esse 1 ele está em sentido contrário aqui do HC. Né? HC está para a direita, o 1 está para a esquerda. Então, ele provoca um trabalho negativo. Menos HC vezes 1. Aí eu vou para o próximo carregamento externo atuante. Temos aqui 5 toneladas força-metro. Esse 5 toneladas força-metro é uma carga-momento, ela está atuando no sentido anti-horário aqui. E o ângulo ômega 1, como eu falei, uma carga-momento produz um deslocamento angular. Né? E esse deslocamento angular, como eu estou tratando da minha chapa 1, esse carga-momento está aplicado na minha chapa 1, ele é igual ao meu ângulo ômega 1. O meu ângulo ômega 1 ele tem aqui seu sentido horário e essa carga-momento está em sentido anti-horário. Logo, é um trabalho negativo. Perfeito? Então, menos 5 vezes 5 é a carga e o ômega 1 tem o valor de 15 por 154. Ok. Temos ainda a minha carga aqui de 10. Então, essa carga de 10 produz um deslocamento no mesmo sentido que é para baixo. Então, mais 10 vezes o deslocamento correspondente a essa carga, que é 15 por 144. Não, por 44, perdão. Estou confundindo ali com o ômega 1. Tenho ainda esse 14 tonelada força, que produz um deslocamento aqui em mesmo sentido. Né? Temos aqui o x2 indo para a esquerda também, assim como a resultante desse carregamento distribuído. Então, temos mais 14 vezes o x2. x2 é 7 por 44. Tudo isso eu pego igual a zero. Então, olha que bacana. Esse é o princípio dos trabalhos virtuais aplicado à minha estrutura. Eu tenho que todo o trabalho das minhas forças reais e externas atuantes aqui na minha estrutura, a soma algébrica desses trabalhos deve ser igual a zero. Com isso, então, eu consigo o valor de HC, que dá 5,149 toneladas força. Então, encontramos o valor de HC. Que maravilha! Bem tranquilo, né, pessoal? Esse conteúdo aqui é muito legal. Temos aqui o valor de HC. Vamos então calcular agora o valor de VC. Calcular a reação vertical em C. Vocês vão ver que é a mesma coisa e é muito fácil também de ser feito. Então, pessoal, aqui para calcular o VC, eu vou fazer a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu faço é, lembrando, retirar o vínculo que impede o movimento na direção do esforço que eu quero calcular. Então, eu quero calcular um esforço aqui
nessa direção aqui, ó, VC, na direção vertical. Então, eu tenho que remover o vínculo que impede o movimento nessa direção. Como que eu faço isso? Transformo esse apoio fixo em um apoio móvel. Então, ele vai ficar dessa maneira aqui, pessoal. Ó, aqui, eu colocando esse apoio aqui na horizontal, eu impeço somente o movimento na horizontal, liberando, então, o movimento na direção vertical, que é da reação que eu quero calcular. Ok? Então, novamente, eu começo achando a posição A e depois disso, né, eu pego nesse ponto C e aplico um deslocamento contrário aqui com o valor unitário. Então, pego nesse ponto C e aplico um deslocamento em C igual a 1 aqui para baixo. Perfeito? Agora sim, depois disso, eu acho a minha cadeia cinemática, né? Acho as novas posições dos meus pontos. Para isso, eu preciso dos meus polos de rotação da minha estrutura. Então, temos aqui novamente, na minha chapa 2, o apoio fixo, aqui como sendo o meu O2. Polo de rotação absoluto, sempre apoio fixo. Aí, eu tenho aqui na minha chapa 1, um apoio móvel. Então, eu sei que no apoio móvel, o lugar de O1 está sempre na perpendicular ao seu movimento de translação. Então, a essa reta aqui perpendicular ao movimento de translação aqui do meu apoio, eu chamo de lugar de O1. Ok? Agora, eu utilizo novamente aquela relação. Eu sei que a reta que passa por O2 e O12 é lugar de O2. Então, recapitulando, a reta que passa por O1 e O12 é lugar de O1. Então, no encontro dos dois lugares de O1, eu vou ter aqui o meu polo de rotação O1. Então, olha que bacana. Esse lugar de encontro coincide com O2. Então, o meu polo de rotação 1 vai coincidir com o meu polo de rotação 2. Então, todos os pontos da minha estrutura vão girar com relação ao meu ponto D aqui, beleza? Então, pessoal, sabendo disso, eu faço meus eixos aqui, tanto horizontal como vertical, e projeto os meus pontos indeslocáveis. Então, eu vou ter só um. E esse ponto vai ser coincidente ali de O1 com O2, ok? Os pontos vão se coincidir. Aí, eu tracei aqui um deslocamento de 1 para baixo. Então, é o deslocamento na vertical. Então, eu começo com a projeção vertical dos meus deslocamentos. Então, eu venho aqui. Nesse ponto aqui, que é o ponto C, eu pego e coloco o deslocamento de 1, que é o deslocamento ali do meu ponto. Então, eu sei que aqui é a nova posição do meu ponto C, e o meu ponto C ele pertence à minha chapa 1. Então, eu ligo ele a O1. E esse ângulo aqui, formado com a horizontal, eu chamo de ômega 1. Perfeito? Agora, o que eu faço? Preciso descobrir as novas posições da minha chapa 2, né? Então, eu pego esse ponto O12, que pertence tanto à minha chapa 1 como à minha chapa 2, e projeto aqui. Então, eu vou projetar aqui e vou até a linha de encontro aqui, dessa maneira. Ok? Daqui dessa linha, eu sei que aqui é o meu deslocamento de O12 na vertical. Então, essa aqui é a nova posição de O12. Então, vou chamar O12', perfeito? Tranquilo, né? Só pego aqui essa reta que representa as projeções verticais dos meus deslocamentos da minha chapa 1. Eu sei que o ponto O12 pertence à minha chapa 1. Então, no encontro da projeção de O12 aqui traçado na vertical e a reta que representa as projeções dos deslocamentos verticais, eu vou ter a nova posição do meu ponto O12, beleza? Então, aí o que eu faço, né? Como eu falei para vocês, essa linha aqui que representa a minha chapa 2, eu faço, a minha chapa 1, perdão, eu faço até onde vai só a minha chapa 1. Então, a extensão horizontal da minha chapa 1, ela vai de C até A, né? Temos aqui só daqui até aqui a minha chapa 1. Então, essa outra parte aqui, que vai do ponto O12 até O1, eu traço como pontilhado. Então, somente aqui, que é a representação dos deslocamentos verticais da minha chapa 1. Tá? Aqui não existe chapa, então não vai ter deslocamento da minha chapa. Aí eu sei que esse ponto O12 pertence à minha chapa 2 também, então ele também vai girar com relação a O2. Então, daqui eu ligo
em O2. E olha que legal, o ângulo ômega 1 vai acabar coincidindo também com o ângulo ômega 2. E aqui sim, daqui até aqui eu tenho minha chapa 2, então eu vou pintar essa reta aqui de uma cor diferente. Então aqui eu tenho a minha chapa 2 e aqui eu tenho a minha chapa 1, perfeito? Então vamos calcular então esses deslocamentos, né? Nós temos aqui primeiramente calcular o ângulo, então ômega 1 ele vai ser igual a ômega 2, que é igual a 1, que é o cateto oposto, pelo braço aqui, que é essa dimensão inteira, que vale 11 metros, né? Temos 3,5 mais 2,5, isso daqui dá 6, mais 5 dá 11 metros, perfeito? Então, esses são os valores dos meus ômegas. Agora, para o deslocamento de O2', eu só pego e multiplico um desses ômegas, que é 1 sobre 11, pelo braço dele aqui, que é 7,5. Então, jogando isso na calculadora, nós temos que delta O12' é igual a 15 por 22. Agora vamos então para a projeção horizontal dos meus deslocamentos, porque eu preciso aqui do deslocamento causado por essa força de 14 toneladas-força, né? Então o que eu faço? Eu começo aqui, por exemplo, com a minha chapa 1 e pego esse ponto e projeto ele aqui. Então esse ponto aqui, na verdade, é o ponto da extremidade, né? Não preciso nem projetar. Só eu faço o deslocamento correspondente. Então eu sei que esse ponto O12, ele pertence à minha chapa 1, então ele tem que girar com relação a O1 em ômega 1, ok? Ômega 1 está em sentido anti-horário. Então esse ponto ele só pode ir para a esquerda, né? Porque se eu for aqui para a esquerda, vamos ver como que fica. Eu vou ter essa posição aqui, a nova posição, então eu pego e ligo aqui em O1. Eu tenho aqui, então, o meu ângulo ômega 1. Ômega 1 em sentido anti-horário, exatamente igual a esse ângulo que a gente encontrou aqui. Então, ele gira com relação a O1 em ômega 1 e tem o mesmo valor também. Então, aqui eu vou chamar de deslocamento, na verdade, eu vou chamar esse daqui de O12, duas linhas, né? Eu chamei isso O12 linha, O12 duas linhas, perfeito? E vou pintar também esse daqui, que esse daqui é a minha chapa 1, né? Pintar de azul. Só que esse ponto O12, ele pertence também à minha chapa 2. Então, eu só pego ele e ligo a O2, que coincide com O1. Então, olha que bacana. Os deslocamentos horizontais da minha chapa 1 vão ser exatamente iguais aos deslocamentos horizontais da minha chapa 2, nos seus respectivos pontos ao longo desse eixo vertical aqui. Ok? Agora basta a gente calcular o valor do deslocamento correspondente a essa resultante aqui de 14 toneladas-força. Tá? A gente poderia calcular esse deslocamento de O12' na horizontal, mas não tem porquê, né? O que interessa aqui é esse resultado aqui. Então eu pego e projeto aqui em 3,50 metros sobre a minha chapa 2. Então só deixando claro aqui, chapa 1 igual a chapa 2. Então, as duas chapas se coincidem aqui, essa linha, tá? Então, como elas se coincidem, basta eu pegar esse ponto e projetar ele aqui. Esse daqui vai ser o deslocamento, eu vou chamar de x2, que é o deslocamento da minha chapa 2. E esse deslocamento, ele vai ser igual x2, fazendo aqui. Nós temos que é ômega 1, ou ômega 2, para ser mais exato, né? Nesse caso são iguais. Ômega 2, que é 1 sobre 11, vezes a distância aqui de O2 até aqui o ponto de aplicação dessa resultante, que é igual a 3,5. Então, x2 é igual a 7 por 22. Beleza? Tranquilo, né? Calculamos, então, o deslocamento correspondente a essa força de 10 toneladas-força, que é esse deslocamento aqui. Calculamos o deslocamento correspondente a esse 14 toneladas-força, que é esse deslocamento x2. Temos o deslocamento angular, que é igual a ômega 1, aqui correspondente a essa carga-momento de 5. E nós vamos ter também o deslocamento correspondente a VC, só aplicar o princípio dos trabalhos virtuais.
Então, pelo princípio dos trabalhos virtuais, nós temos o seguinte. Temos menos VC vezes 1. Deslocamento aqui, o trabalho, no caso, vai ser negativo, porque nós temos VC para cima e o deslocamento para baixo. Aí nós vamos ter a carga-momento aqui atuando no sentido anti-horário. O nosso ângulo também está atuando no sentido anti-horário. Então, como eles dois estão no mesmo sentido, mais, tá? Mais 5 vezes ômega 1, que é 1 sobre 11. Aí nós temos aqui 10 toneladas-força, que multiplica aqui um deslocamento para baixo também. Então, mais 10 vezes O1, 2', que é igual a 15 por 22. E nós temos também o 14, que multiplica também o deslocamento em mesmo sentido, mais 14, vezes o valor de x2, que é 7 por 22. Tudo isso é igual a zero, então eu vou ter o valor de VC como sendo igual a 11,727 toneladas-força. Perfeito, pessoal. Calculamos então o VC. Agora vamos calcular o par de reações aqui no ponto D, através do mesmo método, tá? Então, coloquei aqui novamente nossa estrutura. Então, no ponto D, agora até vou apagar esse O2 aqui, que não vai ser mais O2, né? Vamos ter ainda esses mesmos dados, ok? No ponto D, eu vou escolher novamente uma reação para ser calculada. Então, eu vou escolher calcular o HD, perdão. Então, eu coloco aqui uma reação HD. Só que não satisfeito, eu tenho que remover o vínculo que impede o movimento na direção de HD. Então, eu transformo esse apoio num apoio fixo, dessa maneira aqui, que esse apoio fixo, então, só impede o movimento na vertical, né? E a esse ponto aqui, que eu retirei o vínculo, eu aplico um deslocamento unitário aqui nesse sentido, no sentido contrário da minha carga. Perfeito? Então agora eu vou descobrir as novas posições da minha cadeia cinemática, as novas posições da minha estrutura. Novamente começando pelos polos de rotação. Então aqui eu vou ter o meu polo de rotação absoluto da minha chapa 1, porque aqui eu vou ter um apoio fixo. Então aqui eu tenho o meu O1, aqui tenho lugar de O2 na minha chapa 2, sempre perpendicular aqui ao movimento de translação do meu apoio móvel. Então essa reta eu chamo de lugar de O2. Então, utilizando novamente aquela relação O1, O12, lugar de O2, eu sei que a reta que passa por O1 e por O12 é lugar de O2. Então, nesse caso, olha só o que vai acontecer. Aqui eles vão se encontrar em um lugar aqui que não cabe no desenho, né? Mas eu sei que eles vão se encontrar aqui em um ponto que está sobre essa mesma reta e sobre a reta que passa por esses dois pontos, tá? Então eu tenho que saber quanto que vale. Então esse daqui ele continua lá para cima, eles vão se encontrar lá para cima. Então eu tenho que saber quanto vale a coordenada y desse ponto, né? Para eu desenhar aqui nas minhas projeções. Então o que eu posso fazer? Eu posso imaginar aqui um triângulo lá onde eles se encontram. Eu sei que vai ser dessa maneira aqui. Eu posso pegar esse triângulo aqui, ó, O1, 2 até D na horizontal, que seria 7,5. Posso chamar essa altura de y, que é realmente essa altura que eu quero calcular. Então, eu estaria pegando esse triângulo aqui, né? Aí, como não tem o ponto de encontro, eles estão lá para cima, eu desenhei aqui o lado. Eu posso pegar esse triângulo aqui, dessa maneira aqui. Então, eu tenho a mesma inclinação aqui. Então, nesse triângulo, nós temos 7 de altura, perdão, e 3,5 de base. Então, aqui nós vamos ter, por semelhança de triângulos, esse ângulo é semelhante, então a tangente deles também é. Y por 7,5 é igual a 7 por 3,5. Então, o valor de y é igual a 15 metros. Então, realmente, aqui tem 7, vai estar lá para 15 metros, tá? Então, descoberta aqui a posição do meu O2, então vou colocar aqui meu O2, sei lá, pode ser para cá. Aí a gente faz uma simplificação aqui. O que a gente vai fazer? Só para deixar mais claro, eu vou pegar aqui a minha reta vertical, como sendo aqui da origem,
até ali mais ou menos onde está o O2. O O2 ele está mais para cima, mas eu vou colocar ele aqui no desenho como sendo aqui. Então posso fazer isso desde que nas minhas projeções eu coloque a distância certa, né? Que é a partir daqui ele tem 15 metros, beleza? Então eu projeto sobre o meu eixo vertical aqui os meus pontos indeslocáveis. Então no caso meu O2 que eu coloquei aqui, mas eu sei novamente que ele está mais para cima, eu tenho aqui o meu O1, ok? Fazendo isso para a minha reta horizontal, eu sei que O1 projetando ele aqui, e nós temos O2 sobre essa reta, né? Então, não é correto colocar O2 aqui, é correto colocar O2 nessa reta aqui, simbolizando que ele está se encontrando com essa outra reta lá um pouco mais para cima, né? Então, beleza. Agora eu começo a traçar os meus deslocamentos, perfeito? Então, eu comecei aqui, ó, traçando um deslocamento de 1 na esquerda aqui na minha chapa 2. Então, eu pego esse ponto e começo pela minha projeção horizontal dos meus deslocamentos. Então, a partir desse ponto D, eu venho aqui e coloco um deslocamento unitário aqui para a esquerda. Então, eu tenho aqui a nova posição do meu ponto D. E eu sei que meu ponto D ele pertence à minha chapa 2. Logo, ele gira com relação a O2. Então, eu pego e ligo aqui em O2. Ok? Então, esse ângulo aqui eu tenho como sendo ômega 2. Perfeito? Só que eu sei que a minha chapa 2 ela só vem até aqui, né? Então, eu projeto esse ponto para cá. E, a partir desse ponto, começa a ser pontilhado, porque aqui não existe mais chapa, né? Minha chapa 2 ela só vai até aqui o ponto A. Perfeito? Então, eu tenho ômega 2 aqui em sentido horário, tenho esse deslocamento de 1. Aí eu tenho aqui a nova posição do meu O12. Então, aqui eu tenho o O12', ok? Aí eu sei que esse ponto O12 pertence à minha chapa 1 também, então ele também tem que girar com relação a O1. Então eu pego e ligo ele aqui em O1. A esse ângulo formado com a vertical eu chamo de ômega 1. Então as linhas em azul representam as projeções dos meus deslocamentos horizontais da minha chapa 2 e a linha em verde representa a projeção dos deslocamentos dos meus pontos pertencentes à minha chapa 1. Então vamos calcular esses ângulos, começando ali por ômega 2. Então o ômega 2 ele vai ser o cateto oposto, que é 1, né? Pegando esse triângulo maior aqui, pelo cateto adjacente, que é a distância de O1 até O2. Então vamos ver quanto que vale essa distância. Temos que aqui até aqui vale 7 metros, aí mais os 15 metros que a gente achou, né? Então temos 22 metros. Então o ômega 2 é 1 sobre 22. Tendo o ômega 2 calculado, a gente consegue a nova posição de O12, né? Então, deslocamento de O12', ele vai ser igual a o ômega 2, que é 1 sobre 22, vezes o 15, né? Que é o braço dele, a distância aqui de O12 até O2 na vertical. Então, nós temos que deslocamento de O12', ele é igual a 15 por 22 mesmo, porque não tem mais o que fazer, não tem mais como simplificar essa fração, tá bom? Agora nós temos o ômega 1. Vamos calcular esse ômega 1. Então olha que bacana, né? Uma coisa leva a outra sempre, né? Então você sempre vai calculando as coisas em sequência. Nós temos que o ômega 1, pegando esse triângulo aqui, vai ser cateto oposto, que é deslocamento de O12', que é 15 por 22, pelo cateto adjacente, que é a distância de O1 até O12', que é 7. Então, o ômega 1 ele é igual a 15 por 154. Com esses valores calculados, agora a gente pode partir para os valores de interesse, né? Então, aqui nós precisamos da projeção horizontal desse deslocamento aqui, do deslocamento correspondente à força resultante de 14 toneladas-força. Essa força ela está sendo aplicada sobre a minha chapa 2. Então, eu pego esse ponto e projeto sobre a minha chapa 2. Então, vai ser aqui, ó. Esse vai ser o deslocamento. Beleza, pessoal? Porque aqui eu tenho que projetar sobre a linha de projeção da minha chapa 2, porque ele pertence à minha chapa 2. Então, esse deslocamento aqui eu chamo de x2. Então, como que eu calculo ele? Eu tenho o ângulo ômega e eu tenho o braço, né, que é a distância desse ponto de aplicação da carga até o meu O2.
Então, x2 ele vai ser igual ao ômega 2, que é o ângulo, que é 1 sobre 22, vezes o braço ali, que é, vamos ver, temos 22 no total, né? Distância de O1 até O2. Então, 22 menos 3,5 dá 18,5. Então, é essa a distância, bem tranquilinho. Então, x2 tem o valor de 37 por 44. Calculado o x2, nós temos o deslocamento correspondente a essa força, falta a de 10, né? E para o deslocamento correspondente à força de 10 toneladas-força, nós temos que ir para a projeção vertical dos meus deslocamentos. Então, novamente, eu acho que vai ficar um pouco em cima dos cálculos, trazer ele um pouquinho mais para baixo para que a gente possa começar a fazer. Então, começando aqui, pode ser por esse ponto A, pelo ponto O1, 2. Então, como de costume, a gente está começando por esse ponto, né? Então, esse ponto ele pertence à minha chapa 2. Então, ele vai girar com relação a O2, formando o ângulo ômega 2. E esse ângulo ele tem que estar no mesmo sentido que esse outro ângulo aqui, ômega 2, que a gente achou na projeção horizontal dos nossos deslocamentos. Então, temos que ele tem que estar no sentido horário aqui, né? Então, para ele estar no sentido horário, esse ponto aqui A, ele tem que vir aqui para cima. Por quê? Porque a partir do momento, então eu vou pegar esse ponto e projetar sobre a minha chapa aqui. Sobre a minha chapa não, sobre a minha linha, né? Então temos que a partir desse ponto, ele deve ir para cima. Por quê? Porque quando eu ligo ele a O2 aqui, ele faz aqui um ângulo em sentido horário, que é exatamente o mesmo sentido que a gente encontra aqui, ó. Ômega 2, se ele fosse para baixo, ele ia fazer um ângulo em sentido anti-horário, e não é isso que acontece, tá bom? Então, eu pego e ligo ele a O2. Então, aqui eu vou ter a nova posição do meu O1, 2. Vou chamar de O1, 2, duas linhas, porque aqui eu já chamei de O1, 2 linha. Então, da minha chapa 2 em azul, ok? Aí, esse ponto ele pertence também à minha chapa 1, então eu ligo ele aqui ao meu polo de rotação O1. Então, aqui eu mudo de cor, porque é a minha chapa 1. E esse ângulo aqui é o ômega 1, tem que coincidir com o sentido desse ângulo ômega 1. Coincidiu. Então, está ok. Aí aqui, novamente, eu posso utilizar duas formas de calcular a nova posição desse ponto, né? O deslocamento. Então, deslocamento de O1, 2, duas linhas, ele deve ser igual. Pegando aqui a minha chapa 1 como base, nós temos que deve ser igual a ômega 1. O ômega 1 é 15 por 154. Vezes o braço dele aqui, que seria 3,5. Isso deve dar o mesmo resultado se eu pegar e fazer com esse outro lado da minha estrutura. Então, nós temos que esse outro lado, o deslocamento aqui desse ponto O1, 2 é igual a ômega 2. O ômega 2 vale 1 sobre 22, vezes o braço aqui, que é 7,5. Então, deslocamento de O1, 2, duas linhas, é igual a 15 por 44 no primeiro caso e 15 por 44 no segundo caso também. Então, esse é realmente o deslocamento do ponto O1, 2. Perfeito? Agora é só aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, igual a gente estava fazendo. Então, vamos lá. Pelo PTV, nós temos o seguinte. Começando aqui pela reação em D. Então, nós vamos ter menos HD vezes 1. Vamos ter também aqui essa carga aqui, carga-momento de 5 toneladas força-metro, ela deve multiplicar o ômega 1, porque está na chapa 1. Então, como tem o mesmo sentido, positivo, mais 5 vezes o ômega 1, que vale aqui 15 por 24, por 154, perdão. Então, ok. Aí nós temos aqui essa carga de 10 toneladas força que multiplica o O1, 2, então em sentidos contrários ali, né? Menos 10 vezes o deslocamento de O1, 2, duas linhas, que é 15 por 144. Beleza. Aí temos ainda essa força de 14 que multiplica o deslocamento aqui em mesmo sentido x2. Então, mais 14 vezes o x2. x2 vale 37 por 44. Tudo isso é igual a zero, então finalmente eu tenho o valor de HD, que é igual a
Aqui só corrigindo, pessoal, é 44, tá? 44 aqui, não sei porque eu coloquei 144. Então temos HD como sendo igual a 8,851 toneladas força. Calculamos o HD, só falta agora o VD, né? Que é a reação vertical ali do apoio D. Então vamos lá. Temos novamente aqui nossa estrutura. Então vamos fazer o mesmo processo. Coloco aqui a reação que eu quero calcular, que é o VD. Pego esse vínculo aqui e transformo em um apoio móvel, impedindo somente o movimento aqui na horizontal, mas não o movimento na vertical. Então esse apoio ele vai ficar dessa maneira aqui, impedindo somente o movimento aqui na horizontal, então transformei isso daqui num apoio móvel. E apliquei aqui um deslocamento para baixo de 1 em sentido contrário aqui a VD. Perfeito? Agora eu acho então os polos de rotação da minha estrutura. Então aqui eu vou ter novamente o meu O1, aqui eu já tenho o meu O12, aqui eu tenho a minha chapa 2, e na perpendicular ao movimento de translação aqui do meu apoio, eu tenho lugar de O2. Então vou chamar aqui, ó, lugar de O2. Aí fazendo aquela relação O1, O12, lugar de O2, eu sei que a reta que passa por O1 e por O12 é também lugar de O2. Então essa reta aqui é lugar de O2. No encontro dos dois lugares de O2, eu tenho o meu polo de rotação da minha chapa 2. Então, nesse encontro aqui, ó, dos dois lugares de O2, ele vai acabar coincidindo aqui com o meu polo de rotação absoluto O1, beleza? Então aqui eu vou até diminuir essas retas aqui. Na verdade, eu vou até eliminar elas para não ficar muito poluído o nosso desenho. Ok? Então temos aqui O1 coincidindo aqui com O2. Então eu desenho novamente meus eixos e projeto sobre esses eixos os meus pontos indeslocáveis. Então temos aqui O1 coincidindo com O2, que da mesma maneira nós temos O1 coincidindo aqui com o nosso O2, ok? Então eu começo aqui pelo ponto de aplicação do meu deslocamento. Eu apliquei um deslocamento aqui para baixo, então o deslocamento na vertical, eu começo com a projeção vertical dos meus deslocamentos. Então nesse ponto D, eu venho e aplico aqui um deslocamento unitário. Então eu tenho aqui a nova posição do meu ponto D. E eu sei que esse ponto D pertence à minha chapa 2, logo ela gira com relação a O2. Então eu ligo essa nova posição aqui a O2. Tenho, portanto, esse ângulo aqui como sendo o meu ângulo ômega 2, ok? Só que eu sei que a minha chapa 2 só vai até aqui o ponto A, né? Então, eu pego a partir do ponto A essa projeção aqui. Eu sei que ele só vem até aqui, mais ou menos onde está aqui o meu ponto A. Porque minha chapa 2, na extensão horizontal, vai até aqui só, ok? Então, essa parte, novamente, vai ser aqui pontilhada, tá? Porque aqui não existe mais a minha chapa 2. E essa linha azul aqui representa a minha chapa 2, ok? Então, temos aqui, essa daqui é a nova posição do meu ON2. Então, vou chamar de ON2'. Eu sei que O12 gira com relação a O1 também, porque ele também pertence à minha chapa 1. Então, eu ligo aqui a O1, que nesse caso vai coincidir com o meu O2. Então, esse aqui sim, eu pinto da cor verde. Eu tenho então, vou colocar aqui um pouquinho mais para cima para melhorar a visualização, o ômega 2 como sendo o igual ao ômega 1. E essa linha em verde aqui representa a minha chapa 1 e essa linha em azul representa a minha chapa 2. Perfeito? Agora vamos calcular, né, esses valores de ômega e esses novos deslocamentos aqui. Então eu tenho que o meu ômega 2, que ele é igual ao meu ômega 1, ele vai ser igual a 1, que é o cateto oposto, pela medida dessa base aqui que nós temos 11, né? Então, 1 por 11. Tendo o valor desses ômegas, nós temos aqui o valor do deslocamento de O2' na vertical, perdão, que é igual ao ângulo, que é 1 sobre 11, vezes 3,5, que é a medida do braço aqui. Então, nós temos que o deslocamento de O2' é igual a
7 por 22. Agora eu preciso ainda do meu deslocamento aqui horizontal correspondente a esse carregamento distribuído aqui, né? Então, o que eu posso começar fazendo novamente? Posso começar aqui pelo ponto A de novo, pelo O12. Eu sei que todo ponto da minha estrutura 1 gira com relação a O1 com o ângulo ômega 1. Então, esse ângulo tem que estar em sentido horário. Para esse ângulo estar em sentido horário, esse ponto aqui, que eu projeto ele para cá, ele deve vir aqui para a direita. Olha só por quê. Porque a partir do momento que eu pego esse deslocamento e ligo ele aqui, esse ângulo formado com a vertical, ele é um ângulo horário. Então aqui eu tenho o meu ômega 1, que nesse caso também vai coincidir com o meu ômega 2, né? Então também vai coincidir com o meu ômega 2, porque aqui eu tenho a nova posição do O12, duas linhas, vou chamar, e o O12, ele pertence também à minha chapa 2, então ele se ligaria aqui a O2. Ou seja, a projeção horizontal dos meus deslocamentos nas duas chapas é igual, beleza? Aí eu preciso então da projeção horizontal do deslocamento correspondente a essa carga aqui concentrada aplicada aqui a 3,5 metros. Então, o que eu faço? Simplesmente pego desse ponto aqui e projeto aqui. Então, aqui eu vou ter o meu deslocamento. Já sei que essa força ali vai realizar um trabalho negativo, porque o deslocamento é em sentido contrário. Então, a esse deslocamento eu vou chamar de x2, novamente, como de costume. Então, esse valor de x2 eu posso calcular aqui. x2 ele é igual. Tenho esse ângulo ômega 1 que é igual ao ângulo ômega 2, é 1 sobre 11. Aí eu simplesmente pego e multiplico pelo braço, que é 3,5. Então, x2 ele vai acabar ficando igual ao deslocamento aqui de O12' na vertical, que vai ser 7 por 22. Tenho então todos os meus deslocamentos correspondentes às minhas cargas externas aplicadas. Agora eu utilizo o PTV e calculo a reação. Então, pelo PTV, eu tenho o seguinte, menos VD vezes 1. Aí eu vou ter aqui a carga-momento de 5 toneladas força-metro, atuando em sentido contrário aqui ao meu ômega 1, então em sentido contrário eu utilizo o trabalho negativo, né? Então menos 5 vezes o ômega 1, que é 1 sobre 11. Aí mais o 10 vezes O12', 7 por 22. E aqui eu vou ter menos 14 vezes o x2. Então, menos 14 vezes o valor de x2, temos aqui 7 por 22 também. Tudo isso é igual ou igual a zero, não tem mais nenhum trabalho aqui a ser calculado. Então, o VD ele tem o valor de menos 1,727 tonelada-força. Então, olha que bacana, pessoal. Esse daqui é um outro método, utilizando ali o conceito de cadeias cinemáticas, né? E o princípio dos trabalhos virtuais para você calcular as reações de apoio. Então, não temos só um método. Aí você pode conferir, né, tanto no F2, vou mostrar agora para vocês que os resultados bateram, como fazer à mão, né, um pórtico triarticulado comum aqui, um pórtico isostático. Vocês aprenderam a calcular ali no primeiro bimestre. Então, se você fazer dos dois métodos, você vai ter o mesmo resultado. Então, você tem aí duas opções para calcular os esforços, né, as reações de apoio em estruturas isostáticas. Isso é bem bacana. Agora eu vou passar ali no F2 e mostrar para vocês os resultados para ver se bateram certinho. Então, pessoal, aqui no F2 você vai lançar a sua estrutura com os carregamentos nela atuantes. Aqui eu decompus em coordenadas globais, mas vocês podem trabalhar em coordenadas locais. Coordenadas globais é sempre mais fácil, tá? Dá menos trabalho para você calcular. Joga a sua estrutura e pode calcular, gerar aqui qualquer um dos esforços, tá? Pode ser própria elástica, ou momento fletor, ou esforço cortante, desde que suas reações estejam habilitadas aqui para aparecer.
Então, por exemplo, aqui na elástica, que não tem os valores atrapalhando, nós temos aqui as reações calculadas ali. Então, bateram todas, tá? 5,149, 11,727, 1,727 e 8,851. Então é isso, pessoal. Exercício bem tranquilo. Espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima.